E o tempo está com você, irmão Darmon. Bem, obrigado. E só para não fugir bem ao nosso debate e questão da lei, olho por olho, dente por dente, que nenhum profeta pode vir para quebrar a lei. E já que o senhor segue o judaísmo, eu gostaria de aproveitar já aqui para esclarecer nessa parte, sabendo que vai ajudar muitos. O senhor deve saber que Jesus de Nazaré, que muitas pessoas andam a confundir, clamando, oh Jesus de Nazaré e Jesus Cristo. O senhor deve saber, Jesus de Nazaré é na posição de um profeta, somente na casa do povo de Israel. Mas o Cristo, você deve saber que na terra ele tinha duas missões. Ele tinha a missão como sacrifício pela salvação de toda a humanidade e tinha outra missão como um profeta que foi profetizado na boca de Moisés. Você se vê, e o Pedro confirmou isso. Agora, quando o senhor fala que nenhum profeta pode vir para mudar a lei, eu pergunto ao senhor, o livro de Josué, capítulo 24, versículo 25 a 26, fala de uma nova lei de Josué ou não? Só uma pergunta para o senhor, pergunta rápida. Neste caso, o senhor Javan liga o seu microfone e pode responder diretamente. Bom, ele falou de Josué. Você pode repetir só a referência, por gentileza? Sim. Eu disse assim que o senhor diz. Eu disse assim que o senhor profeta pode vir para mudar a lei. Eu pergunto, fora da lei que Moisés escreveu, no livro de Josué, capítulo 24, no seu versículo 25 a 26, o Josué não escreveu outra lei? O senhor Javan Valério deve responder a questão de forma direta. Bem simples. É porque eu tenho que entrar na referência dele aqui. Josué 24, né? Josué 4 é 24. 24, versículo 25 a 26. Desculpa a demora aí, mas é porque eu não vou fazer algo assim sem ler a Bíblia, né? Só um momento. Ele está falando do versículo 21 até o 25 e 26, correto? Vamos lá. Ele está falando que o povo respondeu a Josué: nós serviremos a Adonai nosso Deus, nós prestaremos atenção a ele. Diz, naquele dia, Josué fez uma aliança com o povo, estabelecendo ele as leis, os decretos que ali é Hashem. Bom, tudo o que ele está falando aqui é coisa bem simples, porque ele está falando assim, ó, versículo 23, agora diz, deitem fora os deuses estrangeiros que estão no meio de vocês, né? E ele falou, o povo respondeu, nós serviremos a Adonai, nosso Deus, e nos prestaremos atenção ao que ele diz. O que ele começou dizendo? Ele começou dizendo ali debaixo do Monte Sinai. O senhor deve dar uma resposta direta. O irmão Darmon pode deixar o senhor responder à vontade ou não. Ou então a palavra volta para o irmão Darmon, que está no tempo dele. O que você decide, irmão Darmon? Vai deixar ele responder no seu tempo ou você quer continuar? Sim, irmão. Eu só queria que ele veja assim, fora da lei que Moisés escreveu, o Josué também escreveu a lei. Isso que eu queria que ele leia para confirmar. Então, o irmão Darmon repete a pergunta de forma bem clara e ele irá responder diretamente. Exato. O senhor Javá disse que nenhum profeta pode vir para mudar a lei. Por isso que eu fiz essa pergunta. Fora da lei que Moisés escreveu, o Josué também escreveu a lei, sim ou não? Não. Josué passou adiante a lei. Josué passou adiante a lei. A lei, ela não nasceu. Ok, agora a palavra volta para o irmão Darmon. Está bem, isso eu só queria para corrigir essa pequena parte. Mas
ao voltar falando dos profetas, porque aqui assunto que todo deve saber que a salvação é por meio de um profeta vivo do nosso tempo, já que a posição do Senhor Javá, ele acredita que somente é Jesus de Nazaré que pode salvar hoje. Mas eu confirmo a todos vocês que estão a assistir, incluindo o Senhor Javá, e deve crer no profeta Capô Filipe hoje para ter a salvação, porque a única maneira que você tem para você ser salvo é você crer no profeta que Senhor Jesus Cristo, Deus, enviou na face da terra. Obrigado. Enfim, a Bíblia diz Ok. Então que nós só vamos existe... para o tempo Posso falar? do senhor Javão Valério. O senhor terá 5 minutos. A Bíblia fala que só existe um mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Então, não é cabível colocar que ele passou, acabou, agora a gente tem um outro profeta. Segundo, o que para mim também, o que estou vendo aí que não faz, para comigo, não faz sentido, tá? É que o Messias morreu na cruz, aí vem uma outra pessoa, né? Aquela questão da lei e da graça, eu estou até observando, eu quero que você veja aí, abra em Gênesis, por gentileza, você que pode, em Gênesis, no capítulo 26, no versículo 5, e você vai ver lá, dizendo assim, porquanto Abraão, vocês conhecem como Abraão, né? Portanto, Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, meus estatutos e as minhas leis. A lei não nasceu debaixo do Monte Sinai, para chegar e falar, não, porque Moisés, a lei não nasceu debaixo do Monte Sinai. Ali, ela chegou no cume, onde ia fazer para todos. Mas a lei não nasceu debaixo do Monte Sinai. Gênesis, capítulo 26, versículo 5. O Messias, ele é só um. Não existe profecia de um outro Messias que viria ser profeta. Não existe. Existem profetas? Existem. Que dizem do quê? Da Bíblia. Que diz acerca de que, porque nós estamos debaixo dos mesmos méritos. Não, olha só, Noé, por exemplo, o mundo estava em perversidade. Noé não morreu por quê? Pura graça, tá? As pessoas que não morreram ali faziam sacrifícios por expiação de pecados. Não morreu, por quê? Porque é graça, o salário do pecado é a morte, não tem o que questionar. Pecou, morreu. Não tem o que questionar. Então, ele mentiu, mas não morreu. Pai, ele não pecou? Então, assim, essa questão de salário de pecado é a morte e de graça, a coisa que não se coloca em mérito. Mas os profetas, desde o princípio, os profetas colocam isso bem claro, que não existe separação entre lei e graça. Porque o que separa de Deus e os homens é o pecado. É o pecado que separa o homem de Deus. Se separou de Deus, ia ter profeta para quê? Só tem profeta por causa da graça do Eterno. Só teve lei por causa da graça do Eterno. E veio o Messias que era prometido desde o princípio para conosco, os judeus. Então, os profetas, se o profeta passa por cima das alianças, imagina, Jesus vem e quebra todas as alianças que Deus fez. Pronto, tudo que foi no Antigo Testamento ali quebrou, acabou, isso aqui não existe mais. Isso aqui é conversa para boi dormir. Eu não acredito, não acredito nisso. Nós acreditamos que é um todo. A Bíblia é um todo. A Bíblia é um todo. Tá? E ninguém vem sem profecia. Apocalipse jamais acontecerá sem profecia. Acontecerá porque tem a profecia. Tá certo? Para ser realizado algo, tem que ter uma profecia. Era isso.
Pois é, porque aí vamos continuar, né? Então, nada ocorre sem profecia. Nada. Tá certo? E quando o Eterno colocou ali, né, Jesus, e quando eu falo assim, mas Paulo, olha a datação dos livros, as cartas ali foram escritas no ano 60 depois de Cristo, tá? No ano 40 depois de Cristo, no ano 30 depois de Cristo, o livro de Tiago foi escrito no ano 90 depois de Cristo, até que eles escrevessem, até chegar nesse nível, o que eles ensinavam? Né? Aí diz assim, toda a escritura é inspirada divinamente para Deus, para aquele. Sabe quando é que foi escrito isso? Lá no ano 17 depois de Cristo, perdão, 27 depois de Cristo. Nem existia Novo Testamento. Seguiam e seguem a lei aqueles que acreditam no Messias. Ok, muito obrigado. Então agora iremos para os 5 minutos do irmão Darmolo. Irmão Darmolo, você está com a palavra. Muito obrigado, meu precioso apóstolo. Eu lamento muito por meu camarada aqui que segue o judaísmo. Ainda é a primeira vez para mim ouvir alguém que segue o judaísmo dizendo que a Bíblia é completa, a Bíblia é tudo. Eu quero deixar bem claro ao senhor e a todos também que têm a mesma fé com o senhor, acreditando na Bíblia. O senhor sabia que existe também um livro do profeta Natã, existe o livro do profeta Shemai, existe o livro do profeta Idó, existe o livro do profeta Gidó. Então, o senhor vai observar na sua Bíblia, não tem esses livros todos. Quer dizer que a sua Bíblia já é incompleta. E outra coisa, o senhor sabia quantos livros que existem na Bíblia ortodoxa e o tanto livro é Bíblia etiopiana, católica e Testemunha de Jogo, tantos outros? O senhor vai ver que cada versão da Bíblia, cada um contém um número dos livros diferente. E agora, se o senhor vai confirmar que a Bíblia é completa, qual é dessas Bíblias que é completa? Para que toda a humanidade creia para ter a salvação. Vocês vê. Veja o que Jesus disse no livro de João, capítulo 5, versículo 39. Vocês estão escolhendo, procurando dentro das Escrituras, lendo as Escrituras, estudando as Escrituras, acreditando que tem a vida eterna nela, enquanto próprias Escrituras estava dando testemunha de Jesus. Por que ele disse assim? Senhor, em Lucas capítulo 4, eu penso que o senhor tem a Bíblia, se quiser anotar, e depois vai ler. Lucas capítulo 4, no seu versículo 16 até 26. Quando Jesus de Nazaré pegou o livro de Isaías, hoje em dia se conta no seu capítulo 61, versículo 1 até 2, dizendo que o Espírito de Deus está sobre mim para curar, libertar, fazer tal coisa. Estava escrito lá o nome de Jesus de Nazaré. Você vai ver que, claro que não. Mas depois, quando ele terminou a ler esses livros e colocou do lado, para que o Senhor tenha a salvação, era o Senhor respeitar o livro que Jesus leu, ou você crê em Jesus homem. Você vê, a Bíblia é completa. Sim, segundo o Senhor. Em Mateus capítulo 3, no seu versículo 1 até 3, quando um homem que não tinha estudo, segundo as Escrituras, em nome de João Batista, ele levantou a dizer que eu sou a voz daquele que clama no deserto, como está escrito no livro de Isaías, hoje se encontra em Isaías 40, no seu versículo 3. E João Batista veio para cumprir uma parte das Escrituras. Eu pergunto, Senhor, pela tua salvação, era para você crer no livro de João ou você seguiu João homem? Claro que se você crê nas Escrituras, o Paulo já disse que a letra mata, o Senhor seria morto. Só que a morte que a Bíblia fala é inferno. Você vê. E mais além, no livro de Gálatas, capítulo 1, no seu versículo 15 a 16, um homem se levantou depois da morte de Jesus de Nazaré, em um ano 53 e 54, dizendo que agradou a Deus, me separou desde o ventre da minha mãe e revelou seu filho em mim. E em Atos capítulo 3, no seu versículo 47, Paulo diz que Deus, você se vê, e nos encomendou assim, para que eu, Paulo, esteja à luz na casa dos gentios. Hoje se encontra no livro de Isaías 49, no seu versículo 6. Pela salvação do Senhor, era para você crer
em Paulo ou você crê nas Escrituras. É por isso que eu quero dizer claramente a todos que estão a seguir. Não adianta vocês estudar a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, porque não há nenhum lugar, até dentro da própria Bíblia, a Bíblia explica que houve alguma geração que foram salvos por ler o livro de Moisés. Claro que não. Até o próprio Deus que diz ao Josué, mantenha-se o mandamento que meu servo Moisés te ensinou. Agora eu pergunto ao senhor, o mandamento do Moisés que separou o rio de Jordão, claro que não, foi uma outra revelação. O mandamento de Moisés que derrubou o Jerico, claro que não. Vocês vê o Senhor. Então, isso para dizer simplesmente, Senhor, se você morreu hoje por lendo as Escrituras, rejeitando um profeta do seu tempo, saiba que Lucas, capítulo 16, versículo 29, vai te prender também. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Então agora vamos ouvir os 5 minutos do seu Javan Valério. Ele vai responder, explicar e dar os seus comentários sobre o que foi dito. O senhor está com tempo de 5 minutos. Tá, vamos esclarecer acerca de Paulo, tá bom? O Gálatas é um livro que ele coloca muito, mas assim, muito explícito acerca de obras da lei. É algo que as pessoas não prestam atenção. Só um minuto. As pessoas não prestam atenção nisso para observar o que é obras da lei e do que é lei. Tá? Então, eu vou deixar um pouquinho mais claro para que possa compreender. Que, por exemplo, existe algo que é chegar num lugar, né, e alguns judeus ortodoxos, com todo o meu respeito, eles levantam as mãos no local, fazem lá uma reza deles. Nós temos rezas, claro, mas eles fazem umas rezas lá, que não está na Bíblia. A Bíblia não manda fazer isso, para depois lavar a mão e depois comer. Tá? Então, o que é isso? Isso se chama lei oral, que é coisa acrescentada, coisa, inclusive, que o Messias foi contra. Porque você tem que ir, você vai lavar a mão para comer, você lava a mão, você não vai fazer uma reza para depois lavar a mão e comer. É exatamente o que o Messias veio contra. É essa questão de acrescentes, humanamente acrescentes. Acrescentamento humano. Foi o que ele veio contra. Tá? Os livros, né, que você estava falando, olha, foram todos os livros que foram separados os que estão nas Sagradas Escrituras. Se você for ver, por exemplo, se você for ver cerca do livro de Enoque, tem coisas maravilhosas. Paulo falou cerca do livro de Enoque. Paulo falou de vários outros livros que não são os livros sagrados. Mas são livros que não é porque não está na Bíblia que agora é um livro legal. Pô, que legal. Não, não é. O livro de Enoque, por exemplo, ele não é reconhecido nem pelo judaísmo ortodoxo, nem pelo ultra-ortodoxo, nem pelo messiânico, nem pela Igreja Católica, nem pelos evangélicos. E algumas pessoas ainda têm que colocar aquilo como se fosse algo levar em consideração para falar de queda de anjos. Tá? Então, tem que ser considerado, tem que levar a sério as escrituras com a base nelas. Tá? Para continuar, que eu já deixei até bem claro aqui, por exemplo, João Batista. João Batista era filho de um sacerdote. O pai dele dava a palavra da lei. Era o pai dele que dava a palavra da lei. O pai dele era uma pessoa tão sistemática com a lei que se Deus não deixasse ele mudo até o dia que o filho dele nascesse, o filho dele jamais se chamaria Pedro. Perdão, João Batista. O nome dele jamais seria João. O Eterno falou, você vai ficar mudo. Quando nascer o menino, você vai voltar a falar. Então, as coisas não são a esse modo. Ele conhecia as escrituras de um modo diferente, conhecia. Um filho do sacerdote não conhecia as escrituras? Isso acerca da questão da nova aliança, né? Vocês têm por Novo Testamento. Eu vou até deixar claro aqui, ó. Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? Vamos lá. Mateus, Marcos e Lucas. Você pode pegar a referência, até a Wikipédia tem.
tá bom? Foi encontrado no ano 60 a 105 depois de Cristo. Tá? Evangelho de João, 90 a 100 depois de Cristo. Atos dos Apóstolos, 70 a 105 depois de Cristo. Vários outros aqui, sabe? Não tem nenhum aqui que é antes de 60 depois de Cristo. Não tem. Aí fica a minha pergunta. Nesse período eles ensinavam o quê? O que eles ensinavam nesse período? Ensinavam aquilo que o Messias veio cumprir. E o que o Messias veio cumprir foi apontado pelo Eterno, e para isso ele levantou vários profetas. Um dos profetas que ele levantou para falar acerca disso foi Isaías. Me mostra uma profecia no Antigo Testamento, né, para vocês, que diz que a lei se findaria no Messias. A lei acabará no Messias. Ele vai cumprir todas as obras da lei. Procura para mim. Porque aí você vai ver que não existe profecia de que ele iria cumprir toda a lei, de que ele ia acabar com a lei. Por quê? Porque a lei, ela não se findou nele. Não tem profecia para findar a lei. E cumprir a lei toda é impossível, porque tem coisa para mulher, tem coisa para fazendeiro, e ele não era mulher nem fazendeiro, simplesmente um homem marceneiro. Ok, muito obrigado. Nós ouvimos aí as explicações, os comentários do senhor Javan Valério. Agora vamos para os 5 minutos do irmão Darmola, que irá responder, explicar e comentar a respeito do que foi dito pelo senhor Javan Valério. Você está com 5 minutos, irmão Darmola. Está bem, irmão, obrigado. Eu percebi que o senhor é muito fã pela lei, mas eu quero avisar, talvez o senhor até agora não está entendendo quem sou eu. Eu não sou assembleano, mas eu sou um discípulo de um profeta, eu sigo um profeta, eu acredito que ainda existe a promessa de Deus ao enviar o profeta na terra. Em respeito da lei e a graça, eu não tenho esse conhecimento, essa loucura dos evangélicos, mas eu tenho os mandamentos de Deus aqui na minha mão. Você se vê que o próprio Deus revelou a um homem na face da terra, e esses mandamentos que está me guiando, você se vê para ter a salvação. Mas, em respeito dos evangelhos que o senhor falou, perguntou de João e tantos outros, durante esse tempo, como que eles ensinaram? Eu quero deixar bem claro, talvez, que o senhor lê muito a Bíblia, mas é normal não entender, porque nem eu também não entendia, mas hoje, pela graça de Deus, eu acreditei em um profeta de Deus, é por isso que eu estou a conseguir entender. Quando se trata do Antigo Aliança, Novo Aliança, deve saber que foi Moisés que escreveu a Antiga Aliança, e esse 4 evangelho é simplesmente para relatar a vida de Jesus Cristo, e o Paulo que escreveu a Nova Aliança. Então, todas essas coisas, e eu e o senhor hoje, o senhor deve saber que irá nos servir simplesmente para testemunha. Mas para nossa salvação, o senhor deve saber que pode ler de Gênesis até Apocalipse. Se o senhor morreu hoje, não há salvação. O senhor pode ler todas as Tanakh, qualquer tipo de livro judaico. O senhor pode ler qualquer tipo de livro religioso. Se o senhor morreu hoje, Lucas 16, 29, vai te prender. Vocês percebem? Então, para não fugir ao nosso debate, para não mudar a nossa tema, a minha preocupação, e todos que estão nos assistir, incluindo também o senhor, que para fazer vocês entenderem que a única maneira que Deus pode salvar a humanidade, senhor Valera, é por um profeta vivo na terra. Quando o senhor fala essas coisas de Jesus e de Nazaré, então, eu pergunto ao senhor, Apocalipse capítulo 1, no seu versículo 1, fala da coisa que já aconteceu e as coisas que irá acontecer. O senhor vai ler no primeiro capítulo de Apocalipse, capítulo 1, no seu versículo 1, lá a Bíblia fala das coisas que vai acontecer no futuro. Só que observe bem esse capítulo, a Bíblia está falando de 7 estrelas nesse capítulo. Agora, só para fazer o senhor entender o que é estrela, o senhor acabou de citar Mateus, capítulo 2, capítulo 1. Observe, quando Jesus de Nazaré nasceu, o que fez que os magos percebam
que um rei nasceu em tal lugar. Porque que eles achavam que encontraram a estrela. Você percebe? Então, quando o Apocalipse estão falando das estrelas, o senhor deve saber que é simplesmente os mensageiros, os anjos que Deus tinha que enviar para revelar para cada geração, vocês vê, e também a dispensação diferente pela salvação de cada geração. É por isso, quando o senhor vai observar em Mateus, capítulo 1, no seu versículo 17, lá a Bíblia fala de Abraão até Davi, passou 14 gerações, de Davi até a deportação do povo à Babilônia, correu 14 gerações, a deportação da Babilônia até Jesus de Nazaré, correu 14, se juntar mais ou menos 21 a geração. E agora, eu pergunto ao senhor, desde Abraão até Jesus de Nazaré, quantos as profetas passaram? Quantas as profetas passaram? Agora, quando se trata o senhor falando que Jesus é o único, agora não há ninguém mais, eu não sei se realmente que o senhor está lendo bem a sua Bíblia. Talvez que seja uma página da sua Bíblia, onde está escrito Mateus 23, 34 a 35, foi cortado. O homem que fabricou essa Bíblia não colocou, talvez esquecido. Lucas, capítulo 11, no seu versículo 49 até 50, talvez quem fabricou a Bíblia do Senhor também esqueceu essa página. Mas se encontra essa página na sua Bíblia, o senhor deve saber que essas estrelas que Apocalipse fala são os anjos que irá cumprir a cada dispensação de Deus na face da terra. E deve saber que ouvirá um anjo do que? Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e hoje em dia é Laodiceia.